Olá! Hoje, nosso personagem será Isaac Newton. Físico, astrônomo e matemático inglês, Sir Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, Lincolnshire, a 25 de dezembro de 1642 e morreu em Kensington, Middlesex, a 20 de março de 1727. Formou-se pelo Trinity College de Cambridge, em 1665. Logo depois, a peste que assolava a Inglaterra forçou-o a recolher-se, por 2 anos, à sua aldeia natal. Em 1667, ao virar membro da congregação do Trinity College, se torna discípulo de Isaac Barrow, que renunciou à cátedra de matemática, em 1669, em seu favor. Em 1672, foi eleito para a Royal Society, a Sociedade Real. Entre 89 e 90, e depois em 1701, representou a Universidade de Cambridge no Parlamento. Foi inspetor da Casa da Moeda em 1696, sendo seu diretor em 99. Presidiu a Sociedade Real de 1703 até morrer. Em 1705, foi feito cavaleiro, Sir, pela Rainha Ana. Historicamente, o longo período de recolhimento forçado de Newton, entre 65 e 67, ficou conhecido como os Anos Admiráveis, é quando o cientista concebe seus mais importantes princípios. A lei da gravitação, a decomposição da luz solar no espectro, os anéis coloridos das lâminas delgadas, sendo estes os frutos dessa ociosidade involuntária. As consequências dessas descobertas estender-se por todo o campo científico, elas abrem a porta à ciência moderna. Ao firmar o princípio da gravitação universal, Newton elimina a dependência da ação divina e influencia profundamente o pensamento filosófico do século XVIII. É o fundador da mecânica clássica. Naqueles anos admiráveis, segundo Voltaire afirma ter ouvido de uma sobrinha próxima a Newton, a simples visão de uma maçã caindo ao chão teria dado ao físico a imediata compreensão da força universal da gravidade. A verdade histórica do episódio é contestada, mas ele já está inscrito entre os fatos transmitidos pela tradição, universalmente, de geração a geração. Em 1667, ao retornar a Cambridge, Newton não redige imediatamente sobre o cálculo infinitesimal, chamando-o de método matemático dos fluxos. Sua preocupação maior, contudo, continua a ser a solução dos problemas da mecânica celeste. Descobre a aceleração circular uniforme, a que dá o nome de centrípeta. Em consequência, raciocina que o princípio determinante da gravitação terrestre é o mesmo que governa a rotação da Lua ao redor da Terra. Para comprovar essa teoria seria preciso conhecer a extensão exata do raio terrestre, por isso, abandona por cerca de 20 anos seus trabalhos nesse terreno. Dedica-se especialmente à ótica. Em 1669, formula sua teoria das cores, sobre o prisma e o espectro. Constrói o primeiro telescópio de reflexão. Eleito para a Royal Society em 1672, apresenta um relatório sobre a teoria das cores. É nesse documento que revela suas experiências sobre a decomposição da luz branca pelo prisma. Demonstra que as cores primitivas ou fundamentais amarelo, azul e vermelho possuem caráter especial e não são passíveis de decomposição. Outro trabalho seu fundamental sobre ótica, apresentado, em 1675, à Royal Society, trata das propriedades da luz, com uma explicação da produção das cores por lâminas delgadas. A memória contém ainda o resultado da medição dos anéis coloridos, que ficaram conhecidos como anéis de Newton. Newton formula a teoria corpuscular da luz, mais tarde substituída pela teoria ondulatória, de Huygens. Mas, séculos depois, Einstein admite, ao descobrir o efeito fotoelétrico, em 1905, haver pontos de concordância entre as duas teorias contraditórias. A energia elétrica estaria concentrada em corpúsculos ou fótons. Certos fenômenos, porém, somente podem ser explicados pelas ondas luminosas. É o astrônomo Edmund Halley que insiste com Newton, em 1684, para que divulgue suas descobertas sobre a gravitação. Desde 1672 já se tornará conhecido em Londres o valor exato do raio terrestre, obtido um ano antes pelo astrônomo francês Jean Picard. Newton dedica-se, então, a escrever sua obra principal, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural,
na qual, baseado na lei de gravitação, explica a mecânica de Galileu. Embora não seja formulada em estilo acessível, a obra oferece numerosos temas à reflexão, devido às suas implicações sobre os mais diversos ramos do conhecimento. O trabalho é dividido em 3 partes e trata inicialmente da mecânica racional, fazendo a formulação de definições e axiomas, bem como expõe a lei da inércia, além de introduzir a noção de massa, excluindo a possibilidade de reduzir a mecânica cinemática pura. Também apresenta uma nova noção de força, mais o princípio da igualdade entre ação e reação, completando o primeiro tomo as regras de aceleração central no vácuo. Já o segundo aborda o movimento num meio resistente, delineando hidrodinâmica. Por sua vez, o terceiro tomo apresenta a mecânica do sistema universal. Não apenas os movimentos dos planetas, mas também dos cometas e das marés, são examinados à luz de princípios matemáticos. O trabalho obtém pronta repercussão universal, apesar de sua tiragem reduzida de 300 exemplares. Seus conhecimentos matemáticos e o poder do seu raciocínio impressionam fundamente o matemático Isaac Barrow, mas o próprio Newton colocava a matemática numa posição secundária, instrumental, a merecer-lhe a atenção na medida em que se revelasse fecunda para a solução de problemas levantados pela mecânica celeste, donde já ter sido chamado pragmatista anterior ao pragmatismo. Nesse sentido, somente pesquisa novos métodos na medida em que os já conhecidos se revelam insuficientes. Mas, mesmo assim, é a profunda revolução que introduz no campo da matemática. Basta lembrar que antes dele não se tinha conhecimento do cálculo integral. É, ainda, com Newton que assume feição precisa o cálculo diferencial, embora não se possa deixar de referir a valiosa contribuição de Fermat e Descartes. Newton retira o caráter de mero pressentimento às relações entre o cálculo diferencial e o cálculo integral, fazendo surgir o cálculo infinitesimal. Em sua obra, o cálculo infinitesimal surge sob 2 formas, uma das quais, o método dos fluxos, decorrente da outra o método das primeiras e últimas razões. Em torno da prioridade da descoberta do cálculo infinitesimal levantar-se-ia, mais tarde, acirrada polêmica entre Newton e Leibniz, ou, mais precisamente, entre os adeptos de um e outro. Está historicamente provado ter havido coincidência de conclusões, alcançadas simultânea e independentemente, pelos 2 cientistas. Se, cronologicamente, Newton pode ter chegado àquele resultado em primeiro lugar, também é certo que, Leibniz, se mostra mais feliz no capítulo das notações, criando símbolos que, por comodidade de emprego, ainda hoje são utilizados. Ainda no campo da matemática, deve-se observar que, conquanto Newton não tenha criado o método dos desenvolvimentos em série, lhe deu nova dimensão. Deve-se-lhe a descoberta da fórmula de desenvolvimento do binômio, notável avanço para a matemática. Através do método da interpolação, Newton consegue, ainda, resolver por aproximação certos problemas relativos a curvas complexas, aplicando resultados conhecidos e atinentes a curvas mais simples. No campo da álgebra, os trabalhos de Newton beneficiam a teoria das equações, com a criação de procedimento para cálculo de raízes e de regras para determinação do número de raízes de certa espécie. Sua visão instrumental da matemática leva, referindo-se às raízes imaginárias, que denominava impossíveis, a afirmar: é de conveniência que as equações revelem raízes impossíveis, pois, se assim não fosse, nos problemas, certos casos impossíveis pareceriam possíveis. Uma depressão nervosa, em 1696, leva-o a afastar-se durante algum tempo do trabalho científico e a mudar-se para Londres. Em 1701, porém, apresenta à Royal Society seu único trabalho sobre química, uma memória, a qual acrescentará pouco depois suas observações sobre as temperaturas de ebulição e de fusão, assim como um enunciado da lei de resfriamento por condução. Também de importância para a ciência é a obra Ótica, um tratado sobre a reflexão, refração e cores da luz, de 1704. Redigida anos antes, na primeira edição inglesa Newton acrescenta importantes complementos, como, sob o nome de teoria dos acessos de fácil transmissão, uma prefiguração da noção de comprimento de onda. Na edição em língua latina, apresenta um apêndice que constitui verdadeiro tratado de cálculo integral, o primeiro a ser dado a público.
Além disso, na segunda edição de sua Ótica, em 1717, inclui 31 questões, abordando especialmente o problema da matéria e da luz. Em Aritmética Universal ou sobre a composição e resolução aritméticas, de 1707, exprime em fórmulas matemáticas a lei da gravitação e suas aplicações, estabelecendo os fundamentos do cálculo infinitesimal. Vive os últimos anos como verdadeira glória nacional da Inglaterra, mas só se ocupando com confusos estudos teológicos. Está enterrado na Abadia de Westminster, onde lhe foi erguido o maior dos monumentos ali existentes. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Nos vemos por aqui!